E a minha pergunta é: qual a origem de todas essas disfunções na minha vida? Gente, de onde isso surgiu? Por quê? Não quero que ninguém se distraia de mim agora, porque eu preciso que você se conecte com a história, que você vai entender. Você vai entender. Tudo isso acontece na minha vida e na sua vida. Impaciência, orgulho, arrogância, todos os tipos de vícios, vícios por sexo, vício por comida, vício por compra, vício por redes sociais, todo tipo de sentimento de inferioridade, timidez, medo, culpa, medos emocionais. Eles acontecem por um único motivo: distorção da sua real identidade. Tá na moda esse tema, né, Camila? É, porque a gente não encontrou outro nome ainda para falar daquilo que Deus te fez para ser. A sua real identidade, ela é real porque ela vem do Rei. E identidade é o plano dele para a sua vida. Quando a gente vai comprar um apartamento, tá certo? Eu vou comparar a minha vida e a sua vida a um projeto de engenharia civil. Tem engenheiros civis aqui? Ok. Tem arquitetos? Quando a gente vai comprar um projeto, o lugar que eu vou descobrir como aquele projeto foi feito, você concorda comigo que ninguém sabe mais do que quem projetou? Sim? É o engenheiro e o arquiteto, que fez todos os cálculos, que viu por onde ia entrar o vento, por onde ia entrar o sol, que calculou o peso, que previu o fluxo de circulação de vento, que viu a sustentação, o cálculo de peso, que viu tudo. É o engenheiro e o arquiteto. Ele fez um projeto para aquele bem, para aquele imóvel. E se eu quero conhecer sobre aquele imóvel, eu tenho que olhar a planta. Eu tenho que olhar o material que foi usado para fazer a construção. Eu tenho que olhar qual foi o objetivo daquele bem, daquele imóvel. E a minha vida e a sua vida é igual. Nós somos uma obra. E que alguém projetou. A questão é que as nossas experiências da nossa vida é como se eu pegasse aquela construção civil e à medida que eu vou usando aquele bem, aquele imóvel, presta atenção, olha que coisa louca, olha que metáfora. À medida que eu vou usando aquele bem, aquele imóvel, eu não vou até quem construiu ou quem planejou para fazer os ajustes. Chama ali aquele mestre de obra, vem cá amigo, faz aqui, troca aqui o piso, abre uma porta nova aqui. E aí eu vou no mundo e vou pegando pessoas que não sabem nada sobre o projeto e vou deixando eles interferirem no plano original dessa obra. Isso sou eu e você. E essas interferências externas, o nome delas é experiências. Fala comigo, experiência. Camila, o que é experiência? Experiência é qualquer evento que acontece externo a mim ou comigo, mas que eu vejo, que eu escuto, ou que eu sinto na minha carne, nas minhas emoções, aquele movimento, aquela experiência. E eu e você somos formados de infinitas experiências. Todas as experiências que eu e você vivemos, elas formaram memórias. O meu cérebro e o teu cérebro é como se fosse um disco, um cilindro empilhado, onde cada página nesse cilindro, cada linha desse cilindro são memórias. Do meu nascimento até o dia de hoje, uma memória atrás da outra, memória atrás da outra, cada experiência boa, experiência ruim, uma nova memória boa, memória ruim, memória boa, memória ruim, está cheio de memória. E essas memórias definiram quem você acredita que você é. Eu gosto de chamar isso da metáfora do post-it. Vocês sabem o que são post-it, né? Aquele papelzinho amarelinho, adesivozinho. Marco 0. O dia do meu nascimento. Começa a nossa história. O arquiteto e o engenheiro fez um projeto, construiu a obra, inaugurou a obra. A obra está pronta para ser usada. E começa a história. E aí, 3 de setembro, a Camila nasce. Sou a primeira neta, sou a primeira filha, tenho certeza que eu fui muito esperada, tem cartinha do meu pai, porque naquela época eles não sabiam se era homem, se era mulher, e aí ele fez uma cartinha dizendo que ele estava desejando, esperando ansiosamente o primeiro filho.
E aí começa a minha história. Tenho certeza que eu fui para casa levada com muito amor, tinha quartinho, bercinho, tudo lindo, enxoval. Camilinha chorava no berço, mamãe acalentava, colocava para dormir, leitinho, colo, papai balançava na rede e dava um banho, eu era muito amada. E eu sigo a minha vida, vivendo o que? Experiências. E toda vida que eu chorava no berço e que alguém me acolhia, cuidava de mim, toda vez que alguém cuidava de você, quando você chegou na sua casa, que você tinha alguma necessidade emocional e que alguém te acolhia, te dava colo, beijo, cheiro, te alimentava, nesse momento você sentia: sou amado, sou importante, sou pertencente. Veja o que eu falei, você sentia: sou amado, sou importante, sou pertencente a essa família. Aqui eles cuidam de mim, sou protegido. E a gente segue com as nossas experiências. 1 aninho, festinha de aniversário. Parabéns pra você, bolo, balão, presente. De novo, sou amado, sou importante, pertenço a essa família, tenho valor, eles cuidam de mim. E aí vamos supor que papai e mamãe tivessem que trabalhar e me colocaram para falar com um funcionário, uma babá, uma funcionária de casa que me amava muito. Mas que com certeza ela estava ocupada, o feijão estava no fogo, tinha casa para limpar, tinha minhas fraldas para lavar. E talvez naquele momento em que eu chorasse, talvez ela não corresse na velocidade que a minha mãe corria. Talvez ela fosse estúpida, impaciente, porque era uma pessoa que me amava, mas era cheia das fraturas dela. E aí naquele momento, talvez, de impaciência, de não tanto amor, naquele momento, aquela experiência, talvez tenha dito para a minha criança: acho que eu não sou tão amada assim, não. Não sou tão importante assim. Não importa se você lembra ou se você não lembra. Memórias não se apagam. Elas estão todas aí. E elas hoje definem a vida que você vive. Tudo que você vive hoje é fruto do que você acreditou sobre o seu valor, pela combinação de todas as experiências que você viveu na sua vida. Olha, eu já era casada, eu já tinha 2 filhos, nós temos 3 filhos, mas eu já tinha 2 filhos. Eu devia ter, 30 e poucos anos de idade. Não, mentira. Não, eu já tinha mais de 40. E eu não sabia por quê. Todos os dias, ao entardecer, a minha mão suava. Presta atenção. A minha mão suava. E eu sentia uma angústia no meu coração, como se algo ruim fosse acontecer. Todos os dias ao entardecer. E quantas vezes eu conversava com Deus e dizia: mas Senhor, por quê? Eu amo tanto o pôr do sol, para mim é a hora mais mágica do dia. Eu amo o pôr do sol. E eu sou da praia, eu vivia na praia, então se eu estivesse na praia, na casa de praia, eu estava sempre ao pôr do sol, eu estava na beira da areia, que é o lugar que eu mais me conecto com Deus. Mas por que aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer? E foi dentro de uma sessão de coach que eu lembrei a cena que eu vou contar para vocês. Só para vocês entenderem que eu não precisava lembrar. Eu não tinha consciência da memória e ela interferia na minha vida por 40 anos todos os dias. Eu estava... Olha a cena, eu devia ter 5, 6 anos de idade, eu estudava à tarde. E eu lembro de eu sentadinha assim numa cadeirinha na salinha de aula, sentadinha, bem sentadinha. Primeiro amiguinho foi embora, segundo amiguinho foi embora, mochilinha saindo, vi vovô pegando, vovô, tchau tia, tchau. Veio a cena, tchau, tchau, tchau. E eu ficando sozinha na salinha de aula. E eu lembro do sol escurecendo, o sol vai embora, aquela noitinha vai chegando, ainda era um céu com luz ainda, mas não tinha mais sol. E aí a professora disse: Camilinha, deve ter acontecido alguma coisa. Naquela época não se existia celular, né? Deve ter acontecido algumas coisas. Seu pai e sua mãe estão chegando. Mas deixa eu lhe levar para deixar na sala da auxiliar, porque eu tenho que buscar meu marido no trabalho. E ela me leva para uma outra salinha. Eu fico com uma moça que eu nunca vi na vida, com o segurança da escola e com mais 2 amiguinhos, que eu nunca tinha visto na vida. Passa mais tempo, que eu não tenho ideia de quanto tempo foi, e eu vejo, a mãe do pequenininho chega e leva os 2, eles eram irmãos. Eu disse: pronto, fiquei sozinha. E a auxiliar olha para o vigia e disse: esqueceram dela. E eu vou embora. Ela vai passar a noite todinha contigo. Um homem que eu nunca vi na vida. Óbvio que a Camila adulta sabe que não foi esquecida.
Óbvio que meu pai e minha mãe tiveram tido algum motivo muito sério, que ele não estava no controle deles para não ter chegado na escola na hora que tinha que chegar. Mas o óbvio não blinda as tuas emoções. O que você sabe racionalmente não cura o que você não sabe emocionalmente. E eu passei 40 anos no pôr do sol, acreditando que algo muito ruim ia acontecer comigo. Um simples atraso na escola. A minha pergunta para você é hoje: quantas experiências você tem que você nem lembra? Camille, por que alguns não lembram? Porque o nosso cérebro, Deus é tão perfeito, que Ele criou algo chamado encapsulamento de memórias. Tem pessoas que passaram por graves dores, por fortes abusos, e de alguma forma elas esqueceram, porque assim elas vivem melhor. Mas o fato dela não lembrar que foi abusada, o fato de ela lembrar que sofreu uma grande violência, o fato dela não lembrar de uma dor, não significa que hoje você não vive uma vida feliz, plena, abundante, que as suas emoções não são blindadas e guardadas, que você não sabe o seu valor pela memória que você viveu, porque está tudo aí. Você sofre a consequência mesmo sem lembrar do episódio. E foram nessas experiências. E aí, eu e você, seguimos a nossa vida. Aqui eu tinha 5, 6 anos. E a gente seguiu a nossa vida e tivemos situações em que a gente estava com os nossos irmãos, estávamos com os nossos tios, com os nossos pais, com amigos da escola. E você foi ouvindo, fala comigo, faz assim comigo, ó, faz assim, ó. Ouvindo, você foi ouvindo adjetivos aos seus respeitos que macularam a sua identidade. Por isso que eu gosto de dizer que foi como fossem post-its. É porque eu não tenho post-it aqui, mas vamos lá, ó. Vivi uma situação, me senti sou amado, sou importante, pertenço a essa família, sou cuidado, sou protegido. Em outras situações, sou rejeitado, não tenho valor, sou invalidado, sou menino impossível, desorganizado, faz tudo errado, preguiçoso, mentiroso, peste dos infernos, ninguém pode contigo. Palavras foram lançadas sobre as nossas vidas, das pessoas que mais têm autoridade sobre nós naquela época. E se não foram palavras, foram situações onde o significado e o sentimento que a sua criança deu para o que você viveu, foram como setas dentro da sua alma, sujando a sua identidade. Talvez você não ouviu, mas o que você entendeu emocionalmente dessa experiência, o significado que você deu para ela e o sentimento que você associou no seu coração. Qual foi o meu sentimento às 6 horas da noite? Sentimento de abandono, sentimento de medo, sentimento de rejeição, sentimento de não ser amada, sentimento de ser esquecida. Não aconteceu nada disso, mas não importa. A minha criança entendeu que foi isso. A minha pergunta é: o que é que a tua criança entendeu de tudo que tu viveu? O que é que a tua criança entendeu de tudo que você viveu? Todas as nossas experiências, elas produziram uma memória. As nossas memórias empilhadas no nosso disco, do nosso cérebro, o pacote dessas memórias. Quanto mais você se sentiu amado, você entende que você é alguém de valor. Quanto mais você foi validado pelo seu valor, mais você se sente capaz. Quanto mais você se sentiu capaz, você se sente merecedor de coisas boas. Camila, eu não consigo entender por que eu trabalho tanto, eu estudei tanto. E por que quando eu estou conseguindo algo, eu dou um jeito de perder com as minhas próprias mãos? Por que na hora que eu consigo aquele objetivo, Camila, eu dou um jeito de me sabotar? Porque na boca você diz que é capaz, mas na tua estrutura emocional, nas tuas memórias do passado, você acreditou que você não é bom o suficiente, que você não merece. Então, quando está dando certo, você dá um jeito de destruir, porque você tem que viver o que você acredita. Toda crença é autorrealizável. Eu e você temos o casamento que nós acreditamos que merecemos. Temos o relacionamento que nós acreditamos que relacionamentos são feitos para ser. O que você viveu na sua casa de pai e mãe, formou, imprimiu em você o que você acredita de relacionamento. E você não consegue entender, porque mas eu sou tão diferente da minha mãe e do meu pai, por que eu estou vivendo dores no meu relacionamento? Às vezes até dores diferentes, mas estou vivendo o mesmo sentimento que meu pai e minha mãe viveram. Porque você acreditou que casamento é isso. Por que, Camila, que tem horas que eu ganho dinheiro e perco dinheiro? Por que tem horas que eu conquisto o meu objetivo e quando menos espero eu dou um jeito de estar vivendo o mesmo ciclo de escassez? Porque foi o que você aprendeu na sua casa.
Todas as tuas experiências criaram em você um print, um carimbo na tua alma sobre a sua relação com o dinheiro, sobre criação de filhos, sobre vida emocional, até relacionamento com Deus. As tuas experiências dizem se você vai crer ou não vai crer. Se você vai se submeter ou não vai se submeter. Se você vai amar e adorar ou se você vai se rebelar. Foi tudo o significado que a sua criança deu. E hoje você vive exatamente a combinação de infinitas possibilidades do que você acreditou sobre quem você é. Camila, ok, e agora? O que é que eu faço com isso? Só existe um caminho. Um caminho, que é esse que eu tenho vivido há 5 anos e 7 meses. Eu e você precisamos de forma, fala comigo, intencional, forte e constante, fazer o caminho de volta. Não tem outro caminho. Eu preciso, de forma intencional e constante, ir tirando todas as mentiras que eu digo. Desculpa, eu não sou desorganizada. Desculpa, eu não sou preguiçoso. Eu não sou vagabundo. Eu não sou mentiroso. Eu não sou fraco. Eu não sou, vou mostrar para você que você vai dar errado. Eu não sou isso. Não foi esse o plano original de que quem projetou a minha vida fez para mim. Olha isso aqui. Olha essa imagem. Tiago 1:23 diz que todo aquele que ouve a verdade e não vive é semelhante ao homem que olha o seu reflexo na margem do rio e quando sai esquece quem é. Camila, eu não entendi. Sabe do que adianta eu olhar para Isa e dizer, Isa, eu vejo tanta virtude em você. Você é tão capaz, tão inteligente, tão corajosa. Eu vejo que você é criativa, que você tem capacidade de influenciar as pessoas através da sua criatividade. Olha, você tem tanto valor, eu sou tão grata por Deus me conectar com você, Isa. Parabéns, eu vejo coisas grandes acontecendo na sua vida. Sabe de que adianta essa minha palavra sobre a vida dela? Nada. Sabe por quê? Porque se isso não for a impressão que ela tem sobre ela, ela vai virar as costas. E ela vai seguir a vida dela, como quem não sabe o seu valor. Era assim que eu era. Fazia um monte de coisa certa, pelo motivo errado. Vou chegar lá. Então, só existe um caminho, fazer o caminho de volta. E para fazer o caminho de volta, a gente precisa entender onde é que nós nos perdemos. A gente precisa olhar para a nossa história e saber quais foram as experiências mais marcantes que adulteraram o meu valor próprio. O que eu entendo que eu sou capaz e o que eu mereço na nossa vida. E chegou aquele momento, o primeiro estágio, que eu preciso falar da minha vida. Gente, quando eu comecei a palestrar no CIS, quem me segue nas redes sociais sabe o quanto eu tenho conexão com meu pai e minha mãe. Eles fazem parte de verdade da nossa vida. Eu sou completamente apaixonada por eles e sempre fui. E assim, sou muito feliz porque eu os tenho. Mas quando eu estou aqui contando a minha história, eu não estou falando deles, eu estou falando da minha história. E não tem como eu curar a minha alma sem olhar para a minha história. E por acaso eles fazem parte da minha história. Eu lembro que quando eu comecei a falar no CIS, a minha mãe tinha verdadeiras crises. A minha irmã ligava, irmã, a mamãe a pressão está alta, está chorando. Ela virou a megera mais conhecida do Brasil. Gente, ela é maravilhosa. E eu liguei, mãezinha, olha para mim. Eu preciso que a senhora me abençoe a fazer isso. Porque eu não tenho como. Eu podia só falar de conteúdo para vocês, gente, mas vocês vão ver no que eu vou entrar agora, como vai ser completamente diferente quando eu falo da minha vida. E eu disse, mãe, eu preciso que você me abençoe, porque graças a tudo que eu vivi, vocês acertaram muito mais que erraram, porque eu estou aqui. E porque de alguma forma a minha vida tem sido usada para transformar muitas outras vidas. Então eu não estou aqui para falar de pai, mãe, ninguém, ok? O meu pai e a minha mãe, o seu pai e a sua mãe, eles deram o melhor que eles podiam dar na estrutura emocional que eles tinham, na estrutura espiritual que eles tinham, na estrutura financeira e de contexto de vida que eles têm. Nós somos vítimas de outras vítimas. Combinado? Então a gente vai olhar para a nossa história com amor e gratidão, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui a minha história.
Vamos descobrir onde é que nós nos perdemos de quem? Do plano original. Nós nos perdemos do plano original. Do arquiteto projetou para a sua vida. Onde é que nós nos perdemos? Nós nos perdemos aqui, ó. Vamos lá. Minhas histórias e minhas memórias. Cadê a minha fotinha de criança? Não estou vendo aqui não, Pedrinho. Ah, está aqui. Gente, vamos lá, só para contextualizar. O Paulo falou de versão ontem para vocês, que cada um de nós temos muitas versões? Sim? Não sei qual é a versão que está sentada aí hoje. Mas meus pais também não eram diferentes. Existiam várias versões do meu pai e da minha mãe, como existem algumas versões da Camila. E aí eu vou apresentar meus pais, as duas principais versões dele, as que mais marcaram a minha formação da minha identidade. E eu quero que você olhe para a vida dos seus pais, para a versão do seu pai e da sua mãe. Eu sou a filha mais velha, neta mais velha, sobrinha mais velha, né? Eu sou a primogênita de uma geração. E meu pai, versão 1 dele. Meu pai tem borogodó. Todo mundo gosta do meu pai. Paulo é que diz que meu pai é um paradoxo, porque o que ele tem de chato, ele tem de querido. Meu pai ama um bom papo, é escritor, tem mais de 10 livros escritos. Ontem eu procurei, pai, quero te dar um beijo, onde é que você está? Estava lá em pé dando autógrafo. Ele é querido, ele atrai as pessoas, ele é muito inteligente, fala alguns idiomas, estudou a vida inteira para ser padre, saiu do seminário porque se apaixonou por uma moça que não é a minha mãe. Muito, muito culto. Todo mundo quer ele à mesa, adora um bom vinho, adora cozinhar, faz o melhor pão do mundo. Essa é uma versão do meu pai. Existe uma outra versão do meu pai. A mãe dele morreu do parto dele. Ele era o primeiro filho. O pai dele, presta atenção, e olha para a tua história, tá? O pai dele casou com a irmã da mãe dele. Era muito comum. Era muito comum. A cunhada solteira casava com o viúvo para ajudar a criar o filho. Só que quando ele tinha 3 anos, o pai morreu. E ele foi entregue à avó, que não tinha dinheiro, condições financeiras de cuidar dele. E o que é que a avó fez? Pegou uma malinha de caixote de madeira, colocou as roupas dele dentro, viajou para o interior do Ceará, bateu na porta de um seminário de padres, bateu na porta e disse assim, Frei, esse aqui é o Joãozinho, meu neto, com 7 anos. O sonho dele é ser padre. Meu pai não sabia nem o que era um padre. Mas foi o que ela encontrou de alternativa para ele ter uma excelente educação, porque na época era muito boa. Meu pai fala latim, meu pai fala italiano, meu pai fala francês. Era o que ela tinha de melhor. Ele vai ter casa, vai ter comida, vai ter roupa, vai ter educação que eu nunca vou poder dar para ele. E isso a gente começa a entender porque que meu pai era tão permissivo. Meu pai nunca disse não para nenhum dos 3 filhos. Sabe como é que eu era acordada todos os dias? O último sono dele era na minha cama, ele levava uma vitamina para mim de banana, antes de eu ir para a escola, e depois ele ia para a cama da minha irmã, que gostava de dormir mais que eu. Me acordava e dizia assim, vá para aula não, minha filha. Você não precisa disso. Gente, todo dia, tá? Todo dia ele dizia que eu não precisava estudar, porque eu era perfeita demais. Mas eu sei que ele não é bobo, ele falava isso porque ele sabia que eu era muito responsável. Para minha irmã ele não dizia a mesma coisa. Mas esse era o meu pai. E tudo que ele queria nos educar, ele jogava para minha mãe. E ele sempre estava numa zona de conforto. Deixava ela ser a megera da casa. Alguém já viu isso? E aí, o meu pai, outras versões dele, o meu pai adorava a casa cheia, sempre tinha muita bebida, sempre tinha muita gente dentro da minha casa, muita festa, muito churrasco, muito barulho, muita gente. Egoísta, só fazia o que dava prazer. Eu digo que o meu pai era escorregadio. Aí ele concordava com tudo que a gente falava, mas ele só fazia o que queria. Ele escutava, não entrava em ronda de conflito com ninguém. Virava as costas, fazia o que queria. Cheio de happy hour, cheio de amigos. Ele circulava nas pessoas muito mais velhas com ele, como nos jovens da minha idade que amavam estar perto do meu pai. Esse era o meu pai. A minha mãe, versão 1 da minha mãe. Tá ali, linda, olhando para mim. Te amo, mãe. Minha mãe, inteligente. Mãe, tá todo mundo querendo olhar quem é você. Filma minha mãe ali, gente.
Cadê o papai? Está escondido? Está lá na house levantando a mão para mim. Ó para mim, minha mãe, uma versão da minha mãe. Lembra dos papéis? A versão da minha mãe. Minha mãe era muito trabalhadora, muito inteligente, era uma mulher belíssima. Ainda era mãe, uma gata. Linda, inteligente, trabalhadora, forte, corajosa, ousada, extremamente divertida, contadora de piada, verdadeira, não levava desaforo para casa. Essa é minha mãe. Mas existia uma outra versão. A do meu pai era permissivo, a dela era rigorosa, crítica, muitas vezes amarga. E aí a gente olha para a história. Lembra do meu pai que não disse não porque era extremamente carente e órfão, então ele não diz não para ninguém? Ela era o inverso. Ela era a filha mais velha de um homem que mimava e paparicava. Minha mãe ganhava uma bicicleta para tomar uma injeção, gente. Rica, o motorista viajava horas para comprar algo que ela queria, uma roupa de não sei aonde, porque queria algo diferente, uma peixada que vinha do Ceará para o interior onde ela morava, porque ela queria comer uma peixada dia de sábado. Só que quando ela tinha 12 anos, presta atenção que eu vou falar do álcool, tá? O pai dela morreu de cirrose hepática, quando ela tinha 12 anos de idade, de bebê. O sócio roubou tudo. E de uma menina mimada, protegida, criada sem limites, ela teve que se ver com uma mãe amarga, crítica, rancorosa e agora frustrada e tendo que trabalhar para comer. E a gente começa a entender, você começa a entender por que que seu pai e a sua mãe fizeram algumas coisas. E esse foi o ambiente que eu fui criada. E aí tem alguns marcos na minha história que eu queria que vou falar para que você olhe para a sua vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai era gerente geral de um grande banco no Nordeste e a minha mãe tinha farmácias. E quando... Lembra aquela história que eu disse? Mulher não pode depender de homem, homem não manda em mulher, mulher tem que ter seu dinheiro. Lembra? Vocês vão entender onde tudo isso começou. Começou do pai dela, que deixou ela sem nada, ok? E da avó, da minha mãe, minha avó, que ficou sem absolutamente nada. E que com certeza já buzinou no ouvido dela que ela tinha que fazer uma história diferente. E aí começa com 8 anos, meu pai chega em casa muito feliz, trouxe presente para mim, para minha irmã, para o meu irmão. Gente, senta todo mundo aqui que eu tenho que contar uma história muito boa para vocês. Aconteceu algo muito bom, eu fui transferido, eu fui promovido, eu vou ser gerente geral agora de uma regional e nós vamos nos mudar de Fortaleza para Teresina. E lá eu vou ser o cara, gente, na época que eu tinha 12 anos de idade, 8 anos de idade, gerente de banco era o dono da cidade, tá? Era tratado com tapete vermelho, com cestas de café, de vinhos e frios e não sei o quê. Festas e mais festas, porque é quem tinha o crédito. É quem aprovava o dinheiro ou não aprovava o dinheiro. E nesse momento, eu não entendi porque ele estava muito feliz. Eu lembro que eu celebrei só porque eu ia andar de avião. E porque ela começou a chorar e dizendo assim, como assim? E as minhas farmácias? E a minha independência? E os meus negócios? E o que eu conquistei? Quer dizer que eu vou abrir mão de tudo para te acompanhar? Isso não é justo. E eu começo a ver na minha casa algo que hoje a adulta faz a leitura. Na época, a criança, eu só sabia a consequência na minha vida. E eu comecei a ver dicotomia. Pai comunicando uma coisa, mãe complementando, com comunicação completamente diferente. Um alegre, outro infeliz. A minha mãe entra num quadro de depressão, ela tinha medo de tomar banho, porque ela achava que ia morrer afogada no chuveiro. A gente chega em Teresina e aquele padrão de festa, de farra dentro da minha casa, ficou ainda mais intenso, porque agora ele era uma autoridade na cidade. E eu via ele no churrasco se divertindo e ela chorando num quarto. E passaram-se algum tempo, eu acho que não sei, um ano e pouco depois, 2 anos, eu não lembro realmente. Ela chega muito feliz dizendo, consegui um trabalho. Eu lembro dela falando coisas assim, é muito humilhante, eu tenho que pedir dinheiro para fazer uma unha, para comprar uma calcinha, tenho que dar satisfação de tudo que eu vou fazer. Eu fui criada para ser independente. Alguém consegue olhar para a sua história? Tem coisas vindo na sua mente? Sim? E aí eu lembro que um dia ela chegou toda feliz. Consegui um trabalho, vou ser secretária executiva de uma grande multinacional. Vou ganhar muito, até mais do que eu conseguia tirar de prolabore nas farmácias. Vou voltar à minha liberdade, à minha independência. E a minha mãe sempre viveu muito para os filhos.
Né? E eu lembro, era um marco, eu lembro dela com muito mais dinheiro, e eu lembro dela levando a gente nas melhores boutiques da cidade, comprando as melhores roupas, fazendo o que tinha de melhor, eu lembro com muita clareza disso. E a confusão que eu via dentro da minha casa continuava. Ela detestava bebida, o pai traiu a vida dela, morrendo de cirrose hepática aos 12 anos, e o meu pai bebia. Então a bebida sempre causou muito conflito, muita dor dentro da minha casa. E nesse ambiente conturbado, eu entrando na adolescência, com 11 anos de idade, 10, 11, 12 anos de idade, não lembro, eu comecei a dar trabalho a estudar. Que não tem nada a ver comigo. Nada a ver com o plano original, nada a ver com a minha essência. Nada a ver com a minha essência. Mas eu acho que aquela história foi assim, encontrei uma estratégia. Vou chamar a atenção, pode ser que eles me enxerguem. Então deixa eu dar trabalho, porque se eu der trabalho, filhos rebeldes aqui, essa estratégia só te destrói, tá certo? Filhos rebeldes gritando desesperadamente, olhem para mim. Onde é que eu estou no meio da confusão de vocês? E eu resolvi dar trabalho. Só que quem dá trabalho para estudar, ao invés de eu melhorar, não, eu só arrumei mais confusão para mim. Porque o meu pai ia para a escola e dizia assim, não, tem alguma coisa errada. Esses professores estão tudo doidos, minha filha é perfeita. Olha isso. E a minha mãe em casa dizia assim, já basta os meus problemas, você agora virou ser uma vagabunda. E eu tinha, nesse ambiente, dando trabalho para estudar, completamente infeliz, com 12 anos de idade. Eu lembro que meu pai chegou em casa em Teresina, gritando, Dorinha, onde é que você está? Preciso contar uma novidade. Aquilo que você mais queria aconteceu. Estamos sendo transferidos de volta para Fortaleza. Já entenderam, né? E ao invés dela celebrar, ela diz, o quê? De novo? Mais uma vez eu vou abrir mão dos meus sonhos, da minha vida profissional, da minha independência, dos meus, para te acompanhar. Eu vi? Eu ouvi? Sim ou não? Eu senti? Acabou, está impresso na minha memória. Setas na minha alma, formando as minhas crenças. De casamento, de subordinação, de insubordinação, de dinheiro, de posicionamento de mulher dentro de casa, de posicionamento de homem. Experiências formando verdades sobre a tua vida. E aí voltamos, e eu vou parar nessa fase da infância, voltamos para Fortaleza, e minha mãe é filha única, assim, tem um irmão, e meu pai é filho único. Então o núcleo familiar é muito pequeno, mas nós sempre convivemos muito com os tios de segundo grau e primos, então a família sempre foi muito numerosa, sempre andamos muito juntos. E quando nós chegamos em Fortaleza, a única coisa que eu queria, com 12 anos de idade, a gente acha que o mundo inteiro olha pra gente, não é verdade? Ninguém olha, mas a gente se acha o centro das atenções. E você não quer ser diferente. Então tudo que eu queria era estudar na escola das 4 primas que eu tenho da mesma idade. Porque assim eu tinha alguém para entrar na escola, para escolher a sala, para me introduzir naquele ambiente novo. E aí prepararam um almoço de domingo na casa do meu tio para nos receber. E eu lembro que a mesa estava grande, todo mundo sentado lá. E eu, muito inocente, disse, mãe, deixa eu te pedir uma coisa. Mãe, deixa eu estudar lá no colégio tal, com as minhas primas. Por favor. E ela na frente de todo mundo disse assim, o quê? Eu vou atravessar a cidade inteira para quem nem gosta de estudar? Esquece. E ela ainda usou o nome, porque ela estava usando o nome. Quem não gosta de estudar é vagabundo. Ela dizia assim, para uma vagabunda que não gosta de estudar não. Esquece. E eu lembro daquele dia como se fosse um filme hoje. Eu lembro onde eu estava sentada na mesa. Eu lembro todas as pessoas que estavam sentadas lá olhando para mim. E eu lembro do meu tio, o irmão dela, que se levantou, me pegou pela mão. Eu estava chorando muito, constrangida, humilhada, comparada, todos os sentimentos, desqualificada, invalidada, e ele me pegou pela mão e me levou para a sala de estar da casa dele. A gente estava na sala de jantar. E ele se abaixou, ficou de joelhos olhando para mim e disse assim, minha filha, se você a partir de hoje voltar a ser a estudante que você sempre foi, eu compro a sua briga.
Eu atravesso a cidade 2 vezes, porque eu morava num bairro, ele no outro e a escola era no centro. Eu atravesso a cidade 2 vezes, mas eu vou lhe levar para a escola. E eu olhei para ele. E presta atenção à minha promessa. A partir de hoje, ninguém nunca mais me critica pelo meu resultado. Eu lhe juro que nunca mais eu serei criticada pelo meu desempenho em nada. Camila, você cumpriu a promessa? Completamente. Ah, então Camila, então funcionou, né? Foi esse juramento, movido pela ofensa do meu coração, movido pelo orgulho ferido de me sentir humilhada, de me sentir julgada, comparada, desqualificada. Foi esse juramento que fez com que eu me vestisse de uma armadura de orgulho. Vocês não estão entendendo a dimensão do ferro que eu coloquei sobre mim. Foi esse juramento que fez com que eu vestisse uma máscara de perfeição mentirosa a vida inteira. Foi ele que faz quase, por muito pouco, fez com que eu destruísse o meu casamento. Não sei como ficaria a nossa empresa, nossos filhos. A segunda pele de orgulho que eu vesti naquele dia, com 12 anos de idade, distorceu todo o meu caráter ao longo da vida. E a minha pergunta é, qual foram os juramentos que você fez? Qual foram os juramentos que você disse? Que ninguém nunca mais fala assim comigo, que mulher nenhuma me trata desse jeito, que homem nenhum mais olha para mim e faz isso comigo. Eu vou mostrar para ele que eu dou certo. Camila, isso não é bom, isso não é empoderamento, não. Isso é do capeta na tua vida. Porque rouba a essência do teu coração. E você faça se mover pela ofensa e não pelo seu valor. Você passa a se mover por uma necessidade desesperada de provar para o outro alguma coisa ao seu respeito. E você se descortou, cortou toda a conexão que você tinha com aquele que fez uma obra na sua vida. Nós não estamos numa igreja, mas se eu estivesse, eu ia dizer para você que orgulho é uma semente do próprio Satanás para te roubar dos planos de Deus para a sua vida. Ele é sutil, porque ele se apresenta como teu melhor amigo. Ele é teu amante. O orgulho é teu amante. Ele sussurra no teu ouvido só o que você quer ouvir. Para ele você está sempre certo. Para ele suas escolhas são as melhores. Para ele você não pisa na bola. Para ele você está sempre cheiroso, sempre bonito. Tudo é perfeito. Teu amante. Te levando para onde um amante leva, para a cova. Manchando a tua casa, a tua família, te desconectando de quem você nasceu para ser. Dia 5 de agosto de 2017, uma sexta-feira, a gente chega de um jantar. O Paulo olha para mim e diz assim, eu preciso ter uma conversa com você. Não foi uma briga, não foi uma discussão, uma decisão madura de um homem maduro. Senta aqui. Eu sentei. Ele disse assim, olha, eu te amo muito. Sinceramente, hoje eu não sei como vai ser minha vida sem você. Mas para mim, chega. Cansei. Eu cansei da mulher perfeita. Que é tão perfeita que não aprende. Que é tão perfeita que não erra. Eu preciso de uma mulher de verdade. E ele olhou para mim e disse assim, o pior é que é tudo verdade. Você é essa mulher perfeita. Ele chegou num quadro que tinha na nossa sala e me deixou na cadeira, levantou e foi na parede e disse assim, você está vendo essa obra de arte? Isso é você. É tudo verdade. Você é uma mãe sensacional. Você é uma sócia. Eu estou onde eu estou porque você está na minha vida. Você é uma mãe dedicada. Você é uma filha maravilhosa. Meus pais são apaixonados por você. Você é a melhor nora que meus pais podiam ter. Você é uma irmã maravilhosa, você é uma amiga, você é uma profissional indo e voltando. Você realmente cuida da sua vida, cuida da saúde. Tudo que você vive é verdade. E aí ele pegou uma caneta e ele disse assim, mas existe um quadrante nesse quadro. Como se fosse 10% dessa obra de arte. Que me faz sofrer tanto.
que me humilha tanto, que me desonra, que me faz me sentir o pior homem do mundo. Para mim chega. Eu abro mão dos 90% de virtudes, porque eu não quero mais a dor, eu estou adoecendo. Ele dizia, o meu corpo dói. Eu estou adoecendo, eu não aguento mais. E naquele dia, eu sou inteligente o suficiente para saber que ele estava falando a verdade. E que era real. Era real. E eu confesso para você que naquele momento, tudo que eu usei ao longo de, nem lembro quantos anos de casada a gente tinha naquela época, devia ter 18 anos, não lembro, a gente tem 23 agora, há 5 anos e meio atrás, 18, 17 anos, não lembro. A gente tinha 17, 18 anos de casado na época. E eu lembro que tudo que eu usei, naquele dia eu resolvi não usar. Camila, o que você usava? Eu usava tudo que todo e qualquer orgulhoso usa quando está sendo confrontado. Quer dizer que do nada ele veio com esse papo? Claro que não é do nada. Foram muitos anos tentando me dar feedback. Tentando falar que não estava feliz. Tentando expor o que em mim de comportamento entristecia o coração dele. Só que eu era perfeita demais, orgulhosa demais, vaidosa demais para ouvir. Então toda vida, gente, eu estou falando com vocês, eu estou expondo a minha vida para que você olhe para os seus comportamentos. Toda vida que ele vinha trazer para mim, uma queixa sobre mim, eu olhava para ele e jogava em cima dele todas as minhas virtudes verdadeiras. Eu disse, você está reclamando disso? Deixa de ser ingrato. Olha isso, olha a sócia que eu sou, olha a esposa que eu sou, olha a mãe que eu sou, olha a dona de casa que eu sou, olha como eu cuido dos seus pais, olha como eu cuido de tudo. Você é insaciável. Eu usava toda estratégia. Outras vezes, mulheres, presta atenção. Outras vezes eu usei a estratégia do choro, me fiz de vítima. Injusto, que absurdo, meu Deus. Eu fui usando todas as técnicas de manipulação que eu conhecia para calar a voz dele e dizer que ele está errado e a certa sou eu. Algumas vezes eu até pedi perdão, viu? Mas da boca para fora, só para empurrar com a barriga. Alguém já fez isso na vida? Alguém já pediu perdão da boca para fora, para ganhar tempo, para acabar a confusão? Ai, chaco, confusão. Para acabar a confusão, deixa eu pedir perdão da boca para fora. Só que naquele dia, nada disse funcionar. Não tentei nenhuma técnica. Eu só abaixei minha cabeça, ouvi. Ele foi para o quarto, eu fui para a varanda. E pela primeira vez, gente, nada tira o meu sono. E eu durmo muito pouco, mas eu deito e durmo. Mas naquele dia, meu coração, a minha mente, eu não conseguia organizar os pensamentos. Eu não conseguia, o dia clareou, eu disse assim, eu preciso sair dentro dessa casa, eu não quero que meus filhos acordem e me vejam chorando. Eu não quero chegar perto dele, eu tenho que respeitar a distância que ele veio, porque ele se trancou no quarto. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer. E eu peguei um carro e eu fui dirigir. Fui para a rua. Eu queria estar em qualquer lugar, só não queria ser vista. E eu dirigi por horas. E aí talvez você esteja perguntando, Camila, você é uma pessoa tão bem resolvida, tão de sucesso, tão cheia de relacionamentos. Você não tinha uma pessoa para fazer uma ligação, para ouvir seu choro. Você não tinha um líder espiritual, né? Alguém, um aconselhador. Eu tinha 20 anos naquela época, de convertida, servindo dentro da igreja, dizimando, ofertando. Eu ajudei o meu pastor da época a montar os ministérios de casais. Eu era líder de MMI. Eu era perfeita demais para mostrar fragilidade, nem que fosse para o meu líder. Eu não podia ligar para minha irmã, porque eu sempre mostrei para ela que a minha vida era perfeita. Eu tinha amigas da vida inteira, são minhas amigas há 20 anos, 30 anos. Mas elas sempre acharam que eu era o modelo de mulher a ser seguido.
E como é que eu vou chegar para elas e dizendo que eu fracassei no meu casamento porque o meu marido não me aguenta mais? Eu experimentei pela primeira vez a palavra solidão, que eu me coloquei pelo meu orgulho. E aí, nesse momento, eu preciso realmente falar abertamente de quando Deus entrou nessa história. Era por volta de 4 da tarde, eu não tinha mais força nem para chorar, nem para dirigir. Não tinha comido nada. E para quem conhece Fortaleza, eu estava na Washington Soares. Washington Soares é a avenida que liga o Beach Park à Fortaleza. E eu estava dirigindo ali, quando entra uma mensagem no meu WhatsApp. E antes dessa mensagem entrar, eu comecei a gritar com Deus. E eu gritava, e eu dizia assim: Deus, como assim? Como assim o meu casamento vai acabar? Como assim a minha família? E a nossa empresa, que pra gente é um ministério, como assim, Deus, eu não estou entendendo nada? E eu dizia assim: que mulher é essa, que esse homem vê em mim, que eu não reconheço? Eu não sou essa mulher. O que está acontecendo com ele? Ele está doente. Ele está doente. Eu dizia: Deus, fala comigo, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, trim, WhatsApp. Uma pessoa que eu amo muito. Muito. Um grande homem de Deus, que Deus fez uma aliança na minha vida com ele. Ele está aqui na frente, o André Vitor. Naquela época a gente nem era muito aliançado. A gente era amigo. Eu acho que a aliança Deus fez naquela noite. Ele mandou um WhatsApp: Camila, onde é que você está? Eu não respondi. Deixa eu te fazer um convite. Hoje à noite eu estou juntando uma turma para a gente subir um monte para orar. E, gente, monte no Ceará é uma duna. Uma duna na beira da praia. E ele tem o hábito de levar pessoas para orar. Ele é um grande pregador da palavra de Deus. E eu disse assim: pronto. Deus ouviu o meu grito. Me mandou o lugar perfeito. Duna, no escuro, ninguém vai me ver. Eu vou ficar lá e vou ainda ouvir uma palavra de refrigério para minha alma. E eu disse: eu vou. Eu vou em casa, trocar de roupa, vou pegar minha filha e vou. Disfarcei a cara inchada, tomei um suco na rua, fui para casa. E meia-noite encontrei com ele na duna. Ele subiu com umas 30, 40 pessoas na época. E teve um momento, presta atenção como Deus é cirúrgico. Teve um momento em que ele diz assim: ele sempre cuidou muito de mim, da minha imagem. Ele tem muito respeito por mim, o André Vitor. E o André Vitor foi lá no meio do grupo, na frente de todo mundo, na frente da minha filha, me tirou do meio do grupo, me colocou num canto à parte, olhou para a minha cara e disse assim: Deus manda te dizer que você vai viver um processo que vai doer muito, mas que Ele quer te lembrar que Ele estará com você. E que esse processo é para a obra dEle. E que você não vai estar sozinha, mas vai doer. E Ele manda te dizer que hoje, olha isso, porque Deus sabe, Deus conhece cada um de vocês, tá? Por mais que você não tenha nenhum relacionamento com Ele. Ele sabe o que funciona quando Ele quer falar para você. E olha qual foi a resposta, sabendo o meu nível de racionalidade, porque eu sou muito racional, eu sou muito cognitiva e pragmática. Deus manda te dizer que hoje, naquele carro, enquanto você gritava por Ele, Ele te ouviu. Por que é que você conta isso aqui? Porque o mesmo acesso que eu tenho, você tem. O mesmo, a diferença é a posição que você se coloca para acessar. E começou uma jornada, naquele dia. Eu não tinha ideia, eu confesso para você que hoje, quando eu olho por 5 anos e 7 meses atrás, eu não tinha ideia de qual era o processo que eu ia passar. E que naquele dia eu só me agarrei com uma palavra: você não está sozinho. Foi a única coisa que eu me agarrei. No outro dia, domingo, eu disse: ok, Senhor. Movida ainda pelo orgulho, porque eu não podia fracassar. E eu queria ganhar tempo com meu marido. Essa é a verdade. Não foi porque eu reconheci que eu precisava ser transformada. Foi porque eu queria resolver aquela situação. Eu sou focada em resultado, gente. Então, essa situação, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Peguei o telefone, liguei para a Margot. A Margot é a nossa diretora, franqueada, diretora da Febracis. Foi a mulher que eu orei e veio no meu coração. Eu liguei para ela: amiga, em que lugar do país você está? Estou em Manaus, eu estou pegando um avião agora. Eu vou para o aeroporto, vou entrar no meu avião, eu vou amanhecer em Manaus.
na segunda-feira. E ela chegou lá desesperada, o que é que você tem? E eu cheguei lá da melhor forma possível para ser tratada. Eu cheguei quebrada. Quebrada. Se tem alguém quebrado aqui hoje, esse é o melhor estado que você pode estar para viver a mais profunda transformação da sua vida. E eu cheguei lá completamente quebrada. E eu olhei para ela e disse assim, amiga, eu nem sei nem te dizer o que eu quero. Eu só quero que, pelo amor de Deus, me apresenta para essa mulher que o meu marido vê em mim, que eu não sei quem ela é. Descobre em mim quem eu sou. Eu não sei que mulher eu tenho sido. Eu vivi a vida inteira numa fantasia. E hoje eu não estou conseguindo mais tirar essa fantasia. Não reconheço a minha identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não reconheço meus comportamentos. E nós começamos um processo. Eu não fico sem coach individual até hoje. No começo eu fazia toda semana. Agora eu faço esporadicamente. Manutenção. Mas todas as vezes que eu sento para mergulhar nas minhas emoções, eu saio mais forte. Eu saio mais clara da minha visão e do meu propósito, de quem eu de verdade fui feita para ser. E na mesma intensidade, eu estou te dizendo o caminho do meu processo para que você viva o seu. Na mesma intensidade, com a mesma intencionalidade, que eu busquei curar as minhas emoções através do coach individual. A ferramenta que Deus deu para o meu marido, olha que louca. Gente, eu era vaidosa demais, eu nunca sentei no método CIS. Eu dizia que se eu sentasse aqui o curso não acontecia, porque sou eu que faço tudo acontecer. Olha como sou linda. E aí, como Deus é cheio de detalhes, ele disse, olha, a ferramenta que o teu marido transforma milhões de vidas, será que você vai usar? Será que você é tão boa assim que você não pode usar? Pois é através dela que eu vou te transformar. Quantas ferramentas o Paulo criou para curar outras pessoas, tentando me salvar. Tentando salvar o nosso casamento. Dezenas. Na dor dele, ele criava algo. Ele via um comportamento funcional em mim e dizia, bom, deixa eu criar essa ferramenta, porque eu sei que eu criando essa ferramenta, essa ficha cai para ela desse entendimento. E milhares de pessoas usufruem. E eu não sentei na cadeira para usufruir. E nessa mesma intencionalidade, eu busquei um relacionamento com Deus que eu ainda não conhecia. Camila, mas você acabou de dizer que você tinha 20 anos servindo. Existe uma máscara de orgulho chamada espiritualidade. Tem pessoas hoje feridas se escondendo da máscara da espiritualidade. Sou santo demais, sou puro demais, sou humilde demais, sirvo demais e não para reconhecer as mazelas que carrega dentro da tua alma. Eu e você somos um ser espiritual. Temos uma alma que é razão e emoção e temos um corpo. Você só será pleno, só experimentar a vida abundante e o plano de Deus para a tua vida quando você cuidar na mesma intensidade dos três. Por que você vê tantos homens e mulheres de Deus com uma vida disfuncional, com casamento disfuncional, com finanças disfuncionais, com obesidade mórbida? Alô? São os três. Carro não roda com o pneu furado. E nessa jornada, eu entrei nesse lado de cura emocional e eu fui buscar. E a palavra de Deus diz assim, eis que estou à porta e se você me ouvir e abrir, quem abre sou eu, e abrir, eu entrarei e terei comunhão e intimidade contigo. Camila, mas você tinha 20 anos de convertida, 20 anos você abriu a porta. Não, deixa eu te contar uma verdade. Hoje, independente do teu relacionamento com Deus, você só abriu a porta. A quantidade de espaço suficiente para ele entrar que não expõe as tuas fraquezas. Naquele dia, quebrada, eu escancarei a porta. E eu falo isso com autoridade porque eu sei o que é abrir 15 graus, 30 graus, 40 graus. E o que é escancarar a porta. Escancarar a porta é você chegar com o coração quebrantado e dizer assim, ó, Senhor, está aqui, ó. Não entendo mais nada, não sei quem é mais nada, me mostra de verdade. Abre os meus olhos, eu quero ver, eu quero confessar, eu quero me arrepender de tudo que eu fiz de errado. E eu entrei nessa jornada. E à medida que... Camila, foi rápido? Camila, por favor, diz que é rápido.
Não foi rápido. Camila, em quanto tempo Paulo desistiu do divórcio? Ixi, eu acho que eu fui só ganhando tempo. Acho que o divórcio estava o tempo inteiro na carta da manga dele. E na hora que o negócio não saía do jeito que ele queria, ele botava de novo a carta na mesa. E dizia, ó. A questão é que em um momento, a minha chave virou. E eu entendi que eu fui chamada por Deus para viver o processo de me conectar no plano original de Deus, não para salvar um casamento que não está 100% no meu controle, mas para se transformar na mulher que Deus me fez para ser. Eu mudei a minha motivação. A ameaça do divórcio foi só a isca. Foi só a isca. E a minha pergunta para você é, qual é a isca que Deus está usando para trazer a tua vida para o centro da vontade dEle? Qual é a isca? Qual é a dor? Qual é a luta? Qual é a disfunção? Que se você se agarrar nela, ela vai ser forte o suficiente para você viver a jornada. De todo dia tirar um pouquinho das mentiras que você acreditou a seu respeito. E se conectar com o homem e a mulher que Deus te fez para ser. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, lembra que eu disse que Deus sabe exatamente como fala com cada um de vocês? Ele encontrou a forma de falar comigo. Gente, eu sou obediente por princípio. E naquele dia eu entrei no processo. Motivada pelo orgulho, tá? Não foi pelo meu coração quebrantado. Eu só não queria fracassar no meu casamento. E à medida que eu vivi o processo, Deus foi me surpreendendo. O que o André Vitor chegou para me dizer naquele dia, mesmo tendo 20 anos dentro de igreja, eu nunca tinha ouvido, ninguém nunca me entregou nada, nenhuma palavra, nenhuma visão. Eu nem sentia falta disso. Eu estava plena no meu altar. Só que a partir daquele dia, eu passei a ser guiada, literalmente, pela voz de Deus. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Mais ou menos 10 meses depois que eu entrei nessa jornada, eu estava num evento de mulheres, com 3.000 mulheres. Eu estava sentada nessa posição aqui. E a pessoa que estava ministrando mandou formar grupos de 5. E estamos num grupo de 5. Eu estava com uma sobrinha dentro do grupo de 5. Ela presenciou tudo, ela ouviu tudo. Vem uma mulher do outro lado, ela atravessa o ambiente inteiro. Ela chega no meio da roda, ela abre as mãos de todo mundo e diz assim, eu vim te entregar algo de Deus. Na frente de todo mundo. Ela bota o dedo na minha cara e diz assim, o Senhor manda eu te dizer, te humilhas, te humilhas, te humilhas. Alinha as tuas emoções. Eu te fiz como coluna para vale de ossos secos, mas antes, te humilhas, te humilhas, te humilhas. E eu me movo por essa palavra até hoje. Eu entendo que toda vez que eu me humilho e que eu trago a verdade como ela é, eu te dou a chance de olhar para a sua vida. De examinar o seu coração. E de perguntar o que é que está errado. De não jogar o baile de virtudes que você sabe que você tem, quando você ouvir um feedback da vida. E as coisas foram acontecendo e essas palavras me perseguindo. Eu, assim, onde tem um homem de Deus com um dom profético, ele me enxerga, eu virei um imã. E o Senhor começou a dar direção do que eu tinha que falar. O Paulo me botar aqui dentro do palco, ele estava só te dizendo, abre tua boca. A minha rede social aconteceu porque é onde eu pisava. As pessoas botavam o dedo no meu cara e o Senhor está perguntando quando é que você vai abrir sua boca. Está na hora. Ele está mandando você abrir sua boca. Eu disse, meu Deus, abrir boca, eu não tenho como eu vou abrir minha boca, aonde eu vou me abrir a minha boca? E aí um dia eu cheguei no Método CIS em Brasília, eu tinha acabado de ouvir essa palavra, cheguei pro Galdino, que é nosso diretor de marketing, nosso sócio na CIS Digital. Gal, amigo, pelo amor de Deus, meu filho, como é que eu abro minha boca? Me dá um canal aí para eu abrir a minha boca, que eu tenho que obedecer. Eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu tenho que obedecer. E desses dias, 5 anos e 7 meses, no Humilha-te Diário, com vulnerabilidade e verdade, mostrando para as pessoas quais são os meus erros e os meus acertos. O caminho que eu tenho seguido que dá certo e os que não dão certo eu também mostro. Eu tenho experimentado algo sobrenatural. É como se eu consigo enxergar, através da misericórdia de Deus, uma pintura
de um dia que Ele sonhou para a minha vida. Eu já vejo as nuances. E era tão distante da vida da mulher que eu era. Tão distante. E agora nesse mesmo comando. Eu sei que a maioria de vocês viram lá fora uma pilha de livro verde de Espírito Plenitude. Vocês viram lá fora? Alguém viu? Gente, foi um comando. Um comando. Ele usou, eu não dá para falar quantas pessoas ele usou. Ele disse assim, eu estou mandando. Escreva. 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 Você tem que escrever esse segundo livro. E ele não é seu, é meu. E ainda dizia assim, é um devocional. E eu dizia, meu Deus, Senhor, eu não sou pastora. Eu não conheço nenhum líder espiritual que nunca escreveu um devocional. Eu disse, não, Senhor, olha a minha oração, gente, é com muita humildade e temor que eu digo isso, tá? Eu, Senhor, se isso for o capeta querendo te envergonhar e me escandalizar, me fala. Eu dizia da gente, se isso for o capeta querendo criar, eu falo, não, esquece, o devocional não esquece. Em 45 dias eu ganhei 16 devocionais. Eu orava de manhã sobre essa confirmação, chegava um devocional de todas as religiões, correios, na rua. Eu fui dar uma entrevista numa TV, tinha uma senhora 5h30 da manhã na porta da TV. Minha filha, o Senhor me acordou só porque eu tinha que lhe entregar esse devocional. Aí o Paulo olhou para mim, bem prático, e disse assim, para de orar, misericórdia, escreve essa porcaria que ninguém tem mais de botar, devocional. E eu disse, tá bom, Deus, eu vou obedecer. E a voz, mas eu não sou uma pastora. E depois, quem quiser saber a história toda, tá dentro do devocional. Tá como ele respondeu, como ele calou essa minha voz, tá no YouTube também. A moral dessa história é, todas as vezes que eu e você dizemos um chega para as disfunções que existem na nossa vida, abominamos todo o desvio do nosso caráter, reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, levantamos a mão com humildade e pedimos ajuda para quem tem autoridade para ajudar, para quem tem preparo, quem tem capacidade para te ajudar. Buscamos conhecimentos para renovar a nossa mente e viver uma jornada de transformação. Ele responde. Ele prepara o ambiente. Ele coloca as pessoas certas. Ele te carrega, ele fala. Você só precisa obedecer. E o meu convite para você hoje é: nunca mais aceite nenhuma disfunção do que Ele planejou você para viver na sua vida. Eu ganhei infinitamente mais do que eu esperava. Eu acho que é fundamental para você conseguir arrepender das coisas que você não estava vendo prosperar na sua vida e você sofrer de fato uma transformação. Pelas dinâmicas que são feitas, você consegue destravar e consegue acessar conteúdos preciosos e de uma maneira muito rápida. Isso foi legal. Mas recentemente a gente perdeu a nossa filha. Então eu vim para esse treinamento em busca de cura. E essa ferramenta, por último, que a Camila fez, ela realmente eu sinto que me curou. Realmente eu tenho encontrado as respostas que eu procurava. Foi muito bom. Eu estava assim achando, já fiz método CIS, já fiz outras coisas. Então vim aqui assim com uma expectativa alta, mas achando que eu já soubesse um pouco. Mas aí eu vi que eu preciso ainda reconstruir bastante coisa, tirar bastante coisas, e a gente entende que tratar dá para tratar. A minha experiência foi a mais impactante. Ouvir ela contando, ouvir ela falando, leva a gente realmente a um nível de consciência que eu acho que quando a gente lê sozinha, a gente não consegue se entregar tanto quanto aqui. Eu sempre achei que eu tinha uma busca incessante de algo que me faltava, que precisava me completar. E aqui eu tive clareza do que era, aqui eu tracei um propósito, eu tracei um plano de ação para colocar isso em prática e já sair leve, porque a gente começa dando o primeiro passo, que é organizar as atitudes, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Cada dia que eu a ouço e ela passa na minha vida, eu me sinto muito, muito transformada. Hoje eu consigo ter intimidade com Deus, que é o que eu mais busco hoje, que ela me trouxe, e dentro da minha família. Vim com a expectativa, superou todas as minhas expectativas. Hoje eu descobri minha real identidade e aí eu saio daqui renovada e que a galera vem e participa, porque é transformador. Muda mesmo a vida da gente e a gente sai transformado.
E foi extraordinário, porque mudou chaves na minha cabeça, eu consegui liberar perdão sobre a vida de muita gente e me perdoar também. Então foi muito bom, foi libertador para mim. A experiência hoje foi transcendental, assim, foi fantástica, incrível. Todas as ferramentas foram transformadoras. Está sendo uma experiência maravilhosa, transformadora, de conexão comigo mesma, com essa identidade, né, que a gente perde e aqui a gente acaba resgatando e descobrindo, redescobrindo. Então está sendo uma experiência muito maravilhosa.